E aí galera, beleza? Para a gente falar um pouco de JavaScript assíncrono e Ajax, vai ser preciso a gente falar antes sobre a história do Ajax e como funcionava antes disso. Antes do Ajax, o que a gente tinha era o web browser mais simples, né? Ele simplesmente recebia o resultado da requisição HTTP, como vocês podem ver aqui nessa primeira parte aqui, e renderizava no browser e acabou. Para que novo conteúdo fosse mostrado na página, seria necessário fazer uma outra requisição, como por exemplo mudar de página. Agora, com essa parte aqui da direita, como vocês podem observar com o modelo de Ajax, o que mudou foi o browser. Aqui a gente tem agora a interface do usuário e a gente também tem o motor aqui do Ajax, que conversa com a interface do usuário e faz requisições ao servidor a qualquer momento. Já a parte do servidor continuou praticamente a mesma coisa, mudou um pouco, bem pouca coisa, mas nada de tão relevante. Agora na prática, que diferença isso faz? Se a gente for pegar o modelo tradicional, antigo, antes do Ajax, de como funcionava uma navegação, vai ser algo assim, que a gente pode ver até aqui no Google, né? Eu vou lá e clico num link, ele carrega, pisca a página e traz toda a página aqui no meu navegador, que me é mostrada. Se eu vou para outra página, ele vai lá, faz a requisição para o servidor e recarrega toda a página novamente. Uma coisa que dá pra gente perceber é que tem essa piscada, né? Se eu quero, por exemplo, fazer algo dinâmico sem piscar, agora com o Ajax é possível. É possível fazer com que os sites tenham uma cara de aplicativo. Agora, quando eu clico num link com o Ajax e eu vou para recarregar um conteúdo, eu não preciso recarregar toda a tela novamente e dar aquela piscada no navegador. Com esse exemplo tosco aqui, eu quero explicar como isso vai funcionar com o Ajax. Se, por exemplo, eu venho aqui no meu menu principal e seleciono uma outra página, ao invés de eu recarregar toda a página, eu posso simplesmente, com o Ajax, buscar o conteúdo, que vai ser um conteúdo reduzido, não a página inteira, e com o JavaScript trocar essa parte branca do conteúdo pelo que foi recebido do servidor. Com isso, o que foi carregado não é preciso ser recarregado 2 vezes, 3 ou mais, dependendo do fluxo da navegação. Pelo menos a estrutura básica do site, por exemplo, o cabeçalho, a logo, aqui o menu principal, o rodapé, ele pode continuar em memória sem precisar fazer uma nova requisição e recarregar esses caras a cada troca de página ou de conteúdo. Usando o servidor com Template Engine, pelo menos é assim que funciona. Mas de uns tempos para cá, o pessoal começou a adotar uma nova maneira de utilizar o Ajax de forma mais eficiente. O que é trazido e trocado aqui no conteúdo, como tem nesse exemplo nosso aqui, era feito assim, pega os dados do banco de dados lá, do lado do servidor ainda, era pegado esses dados e preenchido o HTML, e aí se trazia todo o HTML para cá e trocava o conteúdo. O que é feito hoje é que com o REST API a gente traz já os objetos do servidor, os registros, e o que é necessário, o que pode ser um template, a gente deixa já no cliente para que não seja recarregado várias vezes o mesmo HTML. O JavaScript vai pegar só esses dados recebidos do servidor, que vão ver muito mais enxutos, e criar com os templates esse novo conteúdo HTML que vai ser
trocado aqui nessa parte branca. Com um pequeno servidor que eu montei aqui, exemplos, eu peguei essa diferença, fiz e guardei aqui para mostrar para vocês. Eu tenho essa página aqui, que eu tenho minhas tarefas, que toda ela aqui, a parte de cima aqui e o meu rodapé, eles não mudam. O que muda são somente as tarefas aqui. Esses checkbox aqui até os botões. E eu fiz de duas maneiras a mesma coisa para a gente poder ver como funciona isso. Eu fiz usando um template engine e eu fiz com REST. Agora eu vou mostrar para vocês como vem a resposta do servidor e quanto mais eficiente é usar o REST. Ok, eu estou usando o MongoDB aqui e aqui a gente pode ver todas as tarefas aqui, como tem o ID delas aqui, descrição e título, que são as mesmas que estão aqui na tela. Vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois primeiros campos aqui. Ó, título teste 3 e título teste 1. Aqui, título teste 3 e teste 1, esses dois. Aqui no banco eu tenho todos esses registros. E agora eu vou mostrar a resposta do servidor das duas maneiras, utilizando o Template Engine e utilizando o REST. Com o Template Engine, a resposta do servidor vai ser algo assim. Para cada um daqueles elementos do banco de dados, no lado do servidor, ele é pegado esse template e é carregado em uma LI, com aqui o título, descrição, hora e outros dados. E é feito tudo isso para cada item do servidor. Pode ver que agora se repete para o teste 3. E assim sucessivamente. Agora no caso da resposta do REST API, eu tenho aqui um resultado em JSON. Você pode ver que cada item vem exatamente como estava no servidor, com o mínimo possível de informação, com o ID, com aqui a descrição, o título, mas dessa maneira aqui com o JSON é muito eficiente. Veja só a diferença da quantidade de dados aqui de um item só e a quantidade de dados aqui do mesmo item. Desde aqui de LI até fechar LI aqui. Eu também fiz uma comparação em bytes para saber quanto maior que fica isso. Qual é a diferença? Agora deixa eu mostrar aqui os screenshots que eu fiz. Eu tenho aqui o tamanho aqui do meu recebido aqui do meu servidor de Template Engine, 14 KB, que é o meu HTML, enquanto para o que foi recebido do REST foram apenas 2 KB. Isso dá uma diferença de 6 vezes mais. São 6 vezes mais dados. Então, isso que o nosso servidor aqui só tem 13 registros. Imagine para quando tem mais de 1000 registros ou até milhões de registros para buscar e renderizar. Mas então é isso, eu acho que a explicação inicial seria isso.